Olá pessoal, e vamos para mais um vídeo no canal, o primeiro vídeo do ano de 2024. Eu vou falar para vocês sobre uma experiência que não é muito agradável, mas eu acho importante a gente estar conversando sobre esses assuntos, gente. Foi uma experiência que eu tive no lugar chamado Vale das Sombras, né? E por que esses lugares existem? Se realmente existem, né? E como eu costumo tomar a liberdade de enviar alguns dos meus vídeos no WhatsApp privado de alguns de vocês, eu preferi avisar que por conter algo forte no assunto deste vídeo, com base nessa experiência que eu tive, eu não enviarei, porque poderá assustar algumas pessoas. Mas eu vou deixar nos meus status e nos grupos que eu participo. Pois é, gente, eu poderia começar o ano novo com uma mensagem bonita, não é? Mas, como nem tudo é bonito nesse nosso mundo, talvez tenha que ser essa mensagem mesma. Agora, se essa experiência foi real ou não, eu não sei, gente, e ainda não é possível provar. Após eu dizer em meu vídeo publicado na sexta-feira, dia 15 de dezembro, que eu havia sido levado em apenas 2 lugares que considerei serem regiões inferiores, denominadas de umbrais, naquela mesma noite, antes de deitar, eu conversei com meus amigos espirituais, como eu sempre faço nas minhas orações, me colocando à disposição para ajudar naquilo que eu fosse útil, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. E por alguma razão, eu acredito que essa experiência foi mostrada para eu falar a respeito dela. Então, eu fui levado a um lugar que considerei serem as regiões chamadas de vales no umbral inferior. A meu ver, há possibilidade sim da existência destas regiões extremamente desagradáveis, que nada mais é regiões criadas pelas formas pensamentos dos que vivem lá. E os nossos pensamentos, gente, palavras, sentimentos e ações criam formas. E essas formas se ajustam e criam realidades. Isso é científico. Por isso a razão de uma vida positiva, né, equilibrada, com harmonia, para criarmos também realidades positivas, né, que é uma lógica. Né? Então, nós estivemos lá, eu e uma outra consciência, que acredito ser um mentor, e que estávamos ali por uma mesma razão. Desde o princípio nós sabíamos que era para ajudar os seres que ainda tinham pelo menos um pouco de lucidez ali naquele lugar. E olha que foram cenas chocantes que nós presenciamos ali. Eu e o meu companheiro, nós usávamos chapéu preto de abas largas quando chegamos naquele lugar. Interessante que estava chovendo algo estranho. E aquele meu companheiro disse, olha, não tire o chapéu, porque aqui chove peixes. Mas não chovia peixes. Caíam larvas pretas de vários tamanhos que ficavam presas na aba do chapéu. Chegamos naquele lugar onde havia muitos seres que poderíamos dizer seres humanos, embora meio desfigurados, mas eram pessoas. Eram muitos deles, viu, gente? Alguns mais próximos de nós, outros mais afastados. Alguns deles já estavam entrando em estados de total desarmonia, mas ainda mantinham a forma humana. Havia outros que estavam um pouco mais distantes de nós. Estes já estavam bem desfigurados, quase se tornando da forma dos zumbis
que conhecemos, né, nos filmes. Nestes já não havia mais nenhum sinal de lucidez. Aparentemente já estavam em total desequilíbrio e vigiavam-nos de longe, prontos para nos atacar. Porque é aquilo que eu já disse, gente, o que somos aqui, do lado de lá, potencializa muitas vezes mais. Se já é difícil controlar os nossos instintos selvagens aqui, do lado de lá, é praticamente impossível. E eu percebi que eram todos seres humanos, mas por alguma razão, talvez em função de alguma das suas atitudes, né, brutas por aqui, inconscientes, perturbações mentais e emocionais, vivências em baixa sintonia, em frequências densas. Depois que saíram daqui, pode ser, né, que foram atraídos por afinidades com os demais seres daqueles vales, devido às mesmas condições. E eram muitos a se perderem de vista. Uma cena realmente aterrorizante. E o que tínhamos em mente ali era que alguém nos orientava na difícil missão de tentar ajudar aqueles seres a se manterem conscientes do que queriam, para serem socorridos enquanto ainda tinham pelo menos um pouco de lucidez. Mas naquele lugar de magnetismo denso, era uma missão quase impossível evitar que aqueles seres não fossem tragados pela inconsciência. Nós sabíamos da emergência daquela missão, porque talvez, né, depois disso, né, sabe lá quando conseguiriam sair dali. Talvez sairiam sim, mas depois de longo tempo de sofrimentos. O que tínhamos que fazer ali era a difícil tarefa de convencer aqueles seres que ainda tinham um pouco de lucidez querer sair dali. E assim serem retirados. Talvez por alguma equipe de socorro que estavam ali, mas não era visível para nós. Os que se acalmavam eram socorridos, melhor, eram transportados. Mas a condição densa do ambiente e os seres perturbados tentando nos atacar não permitiam que nos aproximássemos dos demais seres para serem ajudados, né, e transportados. E eu, no desespero, pensei em utilizar algum tipo de armas, né, sei lá, pelo menos para assustá-los. E eu não sei de onde veio, mas acredito que, ao pensar, eu materializei 2 facões de lâminas compridas. Mas o meu companheiro não quis usá-lo. E eu não pretendia feri-los gravemente. Apenas, sei lá, espetá-los, né, para assustar. Mas, como o meu companheiro não quis usá-lo dele, eu bati um dos facões numa pedra que estava ali e quebrei em 2 pedaços e enterrei aqueles pedaços quebrados num amontoado de terras que estava ali do lado. Mas eu fiquei com o meu, que era mais fino e pontiagudo. Havia um portão e nós fomos andando de costas, enquanto eu, com o meu facão, assustava aqueles que tentavam se aproximar de nós. Entramos pelo portão e amarramos com uma corda, tipo aquela que os motoqueiros usam, né, nas suas bagagens. O que foi possível fazer ali foi feito. E a minha lucidez baixou tanto naquele momento que eu fui mergulhando num estado de sonho. E acordei como se estivesse embriagado. Olhei no relógio, era 3h40 da madrugada. Levantei, fui até a cozinha, tomei água e voltei para a cama. Fiz prece e 1 hora de técnica, trabalhando as energias, porque eu sabia que se eu voltasse a dormir,
voltaria para aquele lugar. E eu voltei a dormir somente por volta das 5 horas. E imediatamente eu fui levado para uma sala onde estava o companheiro que esteve comigo naquele vale sombrio. Ele usava uma camisa azul clara e eu não conseguia enxergá-lo com nitidez. Era como se ele estivesse transparente. Então eu pensei e disse: existe o reino vegetal, o animal, o humano e o divino. E você deve ser do reino divino, não é? Aquele rapaz não disse nada, apenas demonstrou um aspecto tímido e foi desaparecendo até eu não vê-lo mais. Eu logo acordei, animado, e o dia já estava totalmente claro. Eu pensei muito naquela experiência dos vales, mas não disse para ninguém. E na noite da virada para o ano novo, antes de dormir, como sempre nós fazemos, né? Eu fiz um propósito de me esforçar para melhorar a minha lucidez, para ampliar a consciência. E assim que o meu corpo dormiu, por volta das 2 horas da madrugada, eu fui levado numa comunidade para ajudar a resolver conflitos. Mais um, né? E eram brigas que estavam ocorrendo entre os moradores dali, né? Daquela região. Depois de várias tentativas, sem sucessos, para acalmar aqueles povos, eu desisti. E voei pela cidade, pulando pelas lajes das casas. Enquanto eu pulava, eu pensava: meu Deus, o que fazer para vivermos em paz? Precisamos melhorar a lucidez, precisamos evoluir. Mas como fazer isso? Naquele exato momento, apareceu um ser espiritual, acredito ser, um mentor, de cor branca. Olhei apenas de relance para ele, sem fixar o olhar em seu rosto, e ele me disse: vocês querem lucidez, mas para isso precisam de desenvolvimento. Vocês falam de evolução, mas não têm desenvolvimento para isso. Vocês, espiritualistas, religiosos, projetores astrais, precisam ser diferentes daqueles povos briguentos, né, que você esteve lá tentando acalmá-los. Precisam agir com mais estilo. Pensei, isso me parece deboche. Mas eu não disse nada. Então, aquele ser continuou: vocês querem lucidez? Então busquem desenvolvimentos. O problema de vocês é que não querem desenvolvimento. O que vocês querem é samba. Acordei pensando: esse cara tá maluco, mas nem de samba eu gosto. Mas depois eu pensei um pouco e fui pesquisar a respeito. E pela minha surpresa, eu descobri algo interessante. Aquele ser espiritual usou a palavra samba de uma forma figurativa. A palavra samba, ela procede da expressão africana semba, que é empregada para designar dança de roda. No passado, a roda de samba era considerada mundana, porque transgredia as regras sagradas da época. Diferentemente de algumas danças que nessa mesma época tinha caráter religioso, que se chamava jongo. Aí eu entendi que a expressão sobre nós querer o samba, dita por aquele ser espiritual, era o nosso apego às coisas deste mundo. E eu lembro de uma frase de um missionário que dizia: não toque tambor
perto de quem gosta de samba. Isso quer dizer que todos nós temos as nossas tendências ainda não desenvolvidas, ou melhor dizer, imperfeições. Portanto, a meu ver, gente, é louvável não dar vazão a elas, mas desenvolver as nossas virtudes. E não é virar santo não, gente. É permitir que os nossos bons sentimentos pudessem fluir. E para que isso ocorra, como disse o ser espiritual, é preciso querer. E para aqueles seres aprisionados nos vales, se libertarem, também era preciso querer para saírem daquele estado. Isso nos faz entender, gente, que o nosso querer pode tudo. Eu não sei quais foram as atitudes que levaram aqueles seres para aquele lugar trevoso. Mas haviam pessoas ali que não pareciam ser tão ruins assim. Pareciam apenas estar perdidos. Às vezes, gente, a pessoa está passando muito bem pela vida, mas no momento de deslize nervoso, baixa sintonia, age impensável, entra na frequência pesada e vai. É triste dizer isso, mas acontece e está acontecendo com muitas pessoas. Até porque, gente, o nosso comportamento agressivo não é contra o outro, é contra nós, com nós mesmos. Por isso o dizer do Mestre: orai e vigiai para não cair em tentação. Agora, será que nós queremos esse cuidado? A meu ver, é um dos conselhos do Mestre mais sério e o que menos damos importância. Deveríamos pensar nesse conselho a todo momento e sermos sinceros em nossas atitudes. Numa canção de Raul Seixas, tem frases bastante sugestivas sobre como vencer as nossas limitações e mudar a nossa maneira errada de viver, que diz: não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. E eu digo mais, gente, tentem quantas vezes for preciso e nunca desistem. A cada tentativa, estaremos mais preparados para vencermos os nossos desafios e criarmos realidades positivas. Certo, gente? Então, vocês não precisam acreditar em tudo isso que eu disse, viu? Mas pense nisso com carinho, ok? E por fim, ficou uma bela mensagem para o começo de um ano novo, que com certeza não vai nos faltar forças, coragem para conquistarmos uma vida melhor. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, um feliz ano novo e até o próximo vídeo.